Graça e paz, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente as suas vidas no dia de hoje. Exaltado e glorificado seja o Cordeiro Santo de Deus. E hoje é quinta-feira, estamos aqui, mais uma quinta-feira abençoada para poder derrubar esse gigante no nome de Jesus Cristo. E a nossa vitória será abençoada por Ele, porque Ele é fiel, maravilhoso e poderoso. Meus irmãos, Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, e no seu versículo 3, vamos falar sobre o nascimento de Samuel, mais especificamente sobre uma mulher. O nome dela era Ana, que diz assim o texto sagrado. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, compartilhem com grupos, status, família, e vamos crescer junto. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso aconteceu ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres a atenção à humilhação de uma serva, de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava. Silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi o vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém, meus irmãos?
Louvado seja Deus, a palavra de Deus para mim e para você. E vamos mais à frente. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. 1 Samuel, no seu capítulo 1, do seu versículo 3 ao versículo 20. Nós lemos aí, meditamos o texto sagrado. Louvado seja o nome santo do Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui o texto, eu quero focar um pouco aqui em Ana. A gente sabe que ela orou, aqui está dizendo que ano após ano, Ana subia a Siló com seu esposo Eucana, e junto com Eucana subia também a sua segunda mulher. E essa mulher, ela provocava Ana todo o tempo. Em especial quando Ana, ano após ano, subia para Siló, quando ela ia e provocava Ana. Tipo assim: Ana, Deus, ele se esqueceu de você. Você é uma mulher estéril, você é uma mulher seca, você não pode gerar filho. Deus não abençoará você. Ao contrário de mim, o Senhor me deu filhos e filhas e abençoou Eucana com muitos filhos. Mas você não. Você não é merecedora de poder realizar esses sonhos de um dia ser mãe. Você não consegue, você não pode, porque o Senhor, ele não permitiu. Mas ao contrário de mim, eu tenho muitos filhos com meu Eucana. Louvado seja Deus. Agora pare e pense comigo, meus irmãos. Você conviver com uma rival, né, o esposo, ter ali duas mulheres ou mais, e dia após dia, anos após anos, você sendo humilhada, né, envergonhada, e não poder ser mãe, dar filhos àquela pessoa que você tanto ama. E essa mulher, ela estava angustiada de espírito, de alma, de tudo. Só que, porém, meus irmãos, em nenhum momento Ana desistiu. O homem em si estava humilhando Ana. Só que Deus já estava vendo e contemplando toda a humilhação que ela estava sentindo ou estava passando.
ano após ano, essa mulher sendo humilhada pela sua rival. E a Bíblia diz que Eucana apresentava sacrifício duplo a favor de Ana. Então, quando eles estão ali, eles vão à casa do Senhor. Está na cidade, está hospedado, está em Siló. Agora eles vão tirar aquele momento de ir à congregação, de ir ao templo para adorar ao Senhor dos Exércitos. Eu quero acreditar que Ana, nesse dia, ela estava assim, estou cansada. Já estou cansada, não aguento tanta humilhação, Senhor. Mas mesmo assim, eu irei e adorarei o teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E ela vai. E ali, ela dobra o teu joelho no templo e começa a clamar, começa a falar com Deus. E quando ela ora em espírito, porque os seus lábios, quando ele entra, o sacerdote do Senhor, ele percebe que ela está derramando em lágrimas, chorando muito. Mas os seus lábios só mexia, tremia, porque ela não estava conversando alto, falando alto. Para eu poder orar a Deus, eu não preciso gritar, eu não preciso expressar em certos momentos. Mas aquele momento era um momento de Ana. Talvez no seu coração, mas Senhor, eu já gritei, eu já exclamei. Hoje a minha voz não sai, a minha fala não sai para poder expressar a tua grandeza, mas a minha alma está angustiada. Ali ela clamando a Deus em espírito. E o sacerdote, ele entra e vê Ana de joelho, chorando, e seus lábios só moviam. E ele diz assim: ei, Ana, o que estás passando? Por que está chorando? Você bebeu algum vinho forte? E ela disse: não, meu Senhor. A tua serva, ela está angustiada, o espírito amargurado. Não tem eu como uma prostituta, como uma vadia, como uma mulher de Belial. Não, meu Senhor. Estou orando a Deus. Estou clamando ao meu Senhor. E ele percebe que a sinceridade no rosto dela e na sua fala. Ela tá bom, Ana. Que o Deus de Israel, ele conceda a tua petição. E como nós lemos aqui, Deus, ele concede, aqui no versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ou seja, quando nós oramos com fé, colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele é Deus para nos abençoar, meus irmãos. Ele é Deus para abençoar a tua vida no dia de hoje. Louvado seja Deus. Olha a humilhação que Ana passou anos e anos sendo provocada pela sua rival. Talvez quando nós entramos na presença de Deus, talvez a luta que você está passando, a angústia que você está passando, talvez você ache que não tem mais jeito. E Deus está dizendo assim, está chegando o meu momento de eu abençoar a tua vida, filho, filha. Mas tudo isso, nós temos que permanecer na fé em Cristo.
independente de qualquer coisa, meus irmãos, de bens materiais, de carro, de casas, de qualquer coisa, coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, em tudo e em todas as coisas. Coloca Deus em primeiro lugar. Ana aqui, ela estava sendo humilhada, mas ela nunca deixou de orar, ela nunca deixou de subir a Siló para apresentar o seu sacrifício a Deus. Nunca. Ela nunca se distanciou de Deus, se afastou de Deus. Ao contrário de hoje, muitos receberam as suas bênçãos, foram abençoados e se desviaram dos caminhos do Senhor. Infelizmente, as pessoas muitas vezes buscam as bênçãos, mas não buscam o abençoador. O segredo é buscar a Deus, amar a Deus, clamar a Deus acima de tudo. As outras coisas, Deus vai abençoar. Deus vai fazer com que a nossa vitória, as nossas conquistas cheguem. Ana foi humilhada muitos anos, mas chegou o dia que Deus exaltou a vida de Ana e abençoou a vida dela com filhos e filhos. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus, porque a hora, ela não nos espera. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu quero, Senhor, ser grato a Ti pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concedeu nesta manhã de quinta-feira. Louvado seja Deus, que o Senhor possa ir de encontro com a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, abençoando toda a casa, toda a família, minha esposa, meus filhos, a vida dos meus pais, dos meus irmãos, minha tia Joana, meu tio Adoaldo. Que Deus abençoe meu primo Dan e toda esta casa, toda essa família, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo Lipinho, que Deus abençoe, em nome de Jesus, lá na Bahia. Minha irmã Angélica, Fred, Vinícius, Helena, Tamires, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Gilson, que Deus abençoe você, a sua saúde, que Deus te cure em nome de Jesus, de todo resfriado aí, toda enfermidade. Pastor Osmildo, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, teu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. A nossa pastora Solange, que Deus abençoe em Cristo Jesus, Taline, Helena, Talita, Estevam, nosso irmão Rony, pastor Batista, que Deus abençoe em Cristo Jesus, missionária Ilane, evangelista Alex, minha tia Uzi, meu tio Antônio, que Cristo Jesus abençoe. Deus abençoe a minha irmã Neuza, lá no Rio de Janeiro, Stephanie. Deus abençoe a minha cunhada Ivani, Vitor, Isaac, Jaqueline, toda essa família linda e maravilhosa, meu irmão Verdinei, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Antônio, nossa irmã Adilene, missionária Elba, que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Abençoe o teu ministério, tua casa, tua família. Deus abençoe o pastor Francisco, a pastora Edileuza, Efraim, Keila. Que Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Nossa irmã Rosa Alcene. Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. A missionária Zuleide, no estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe você, a tua casa, o teu ministério. Em nome de Jesus. Deus é fiel para ouvir a oração de todos nós. Irmã Zuleide, ministra o Espírito Santo de Deus no meu coração, dizendo: assim como ele ouviu a oração de Ana, quando ela subia a Siló para apresentar sacrifícios ao Senhor,
Ele está dizendo, assim como eu ouvi a oração de Ana, ele está dizendo, meu servo, diz a minha filha, a minha serva, que eu estou ouvindo a oração dela e o responderei para que ela saiba que eu sou Deus. E ele diz assim, Salmo 37, do versículo 4, irmã Zuleide, ele fala assim, ó, deleita-te também no Senhor, porque Ele concederá o desejo que está no teu coração. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Meus irmãos, louvado e exaltado seja o Cordeiro Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Igreja Dependente de Cristo. Meus irmãos, lembrando que hoje temos culto com os varões. Amém? A partir das 19 horas, se o Senhor permitir, nós estaremos orando ao Senhor no altar, em nome de Jesus. Pastor Daniel estará ministrando a palavra de Deus logo mais à noite. Eu creio, acredito, se der tudo certo, eu estarei transmitindo a live a partir das 8 horas da noite ali na Igreja Dependente de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Abre as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos digam amém. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre, para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Amém? Olha o boy aí, ó. Esse aí é o pastor Daniel. Ele estará ministrando a palavra de Deus logo mais às 20 horas. O culto começa às 19, mas a live será transmitida às 20 horas, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, ótima quinta-feira. Voltaremos no próximo vídeo, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Fique com Deus.